Alô, farmacêuticos, estudantes de farmácia aqui do estado da Bahia. Vamos bater um papo super legal com esse colega farmacêutico, o colega farmacêutico Val Mariotti, né? Consolidado aqui no estado da Bahia com seu salão de beleza. É um colega farmacêutico que tem sempre buscado, né, discutir o âmbito da profissão farmacêutica, sobretudo na estética, no dermocosmético. Eu tenho certeza que será um bate-papo bacana com o colega farmacêutico Val Mariotti. Val, queria primeiramente agradecer em nome do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, né, de você ter aceito o convite, disponibilizado um pouco do seu tempo, né, que sua correria do dia a dia, e a gente fazer um podcast aqui no Conexão Farmacêutica, um projeto idealizado aí pelo Conselho Regional de Farmácia da Bahia, onde está convidando colegas farmacêuticos, né, que trabalham em diversas áreas, trazer a possibilidade aí para os futuros farmacêuticos se encantarem com alguma dessas áreas de atuação e ser uma referência aqui no Estado da Bahia. Val, para a gente iniciar esse bate-papo, né? Por que escolheu você a fazer farmácia, ser farmacêutico, ou depois você abriu seu salão de beleza, ou você... Porque a gente sempre lembra Val Mariotti, cabeleireiro, né? Onde é que está o Val Mariotti farmacêutico? Essa é uma pergunta e um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Quem veio primeiro, o farmacêutico ou o cabeleireiro? Eu acho que os dois nasceram com a mesma vontade de fazer diferente, né? Os dois nasceram com a mesma vontade de fazer diferente. Quando usava produto cosmético de forma errada, de forma aleatória, sem ter o conhecimento aprofundado do que poderia causar aquele produto no rosto, no cabelo de alguma pessoa, e que de repente despertou quando cometia um erro bobo na falta do conhecimento do produto cosmético. E aí eu busquei conhecimento e tive, posso dizer, eu até evito falar o nome dele porque eu me emociono, né? Me emociono porque eu tive o prazer de quem me levar para esse caminho, quem me levar para essa área da cosmetologia, foi o professor Eustáquio, né? Professor Eustáquio, eu me emociono porque eu me lembro que no boom da cosmetologia lá atrás, os produtos à base de formol estavam muito fortes no mercado, aquele alvoroço para alisar cabelo, o pessoal comprando, manipulando em casa, no fundo de quintal, aquele risco de toxicidade muito grande, e eu, sem conhecer nada, tive a curiosidade de passar mensagem, né? Vi um certo artigo e passei mensagem para ele, para querer. E ele disse que ia ter um curso lá no Conselho Federal de Farmácia, pelo IPOGO, de cosmetologia. Sim. E eu não era formado. E aí passei mensagem para o IPOGO, pedi, pelo amor de Deus, para fazer o curso como ouvinte. E aí fui aceito para fazer aquele curso do IPOGO como ouvinte. Olha aí, coisa bacana, rapaz. Como ouvinte. Na ocasião, aí conheci muitos profissionais da área farmacêutica e me encantei. Eu disse, cara, é isso que eu quero para mim. Aí, o professor Eustáquio foi lá fazer uma visita, foi falar sobre a parte da toxicologia, e aí eu disse, não, peraí, é isso que eu quero para mim. E aí, eu assim, é sério, eu me emociono mesmo falar dele, porque assim, o gatilho que ele colocou, a sementinha que ele colocou em mim, é o que eu quero levar para as pessoas, para os alunos de farmácia, para o colega farmacêutico, aquele que discute que não tá legal a coisa, aquele cara que discute que não tá legal, que não tá bom, que não aguenta mais esse ou aquele setor que atua dentro do âmbito farmacêutico. Que nós temos muitas áreas para atuação. E o professor Eustáquio me perguntou, você é farmacêutico de onde? Eu falei assim, não sou farmacêutico, eu sou cabeleireiro. E tá fazendo curso? Aí tô. E aí perguntei sobre o formol para ele, você quer conhecer sobre o formol? Eu falei assim, quero. E ele me apresentou uma pessoa de um laboratório de toxicologia em Camaçari. E me deu um livro lá com 1000 páginas sobre toxicologia. Toxicologia só sobre formol. Um dos maiores tratados de toxicologia sobre formol. Ele me deu em PDF. Ele imprimiu e me deu. Eu achei aquilo de uma nobreza tão grande e me puxou para a área da farmácia. Aí eu falei assim, não, estou fazendo errado.
Parei o curso, ele era coordenador de uma faculdade, fui conversar com ele, me inscrevi na faculdade e cursei farmácia sob a coordenação dele, ele como meu professor, depois meu mentor na área da toxicologia, na área dos aspectos toxicológicos, no aspecto da toxicologia ambiental, que eu me encantei também, enfim. E aí o cabeleireiro parou, o farmacêutico começou a fluir, e aí todos os processos da área da cosmetologia foi clareando aos poucos na aplicação de produtos nas clientes com uma tranquilidade maior. Então, quando eu queria saber se um produto era tóxico ou não, eu ia para a literatura, já sabia como pesquisar. Olha aí, ó. A concentração, o EHL, a parte de toxicidade, o que é teratogenicidade, o que é mutagenicidade, os principais ativos cosméticos que são teratogênicos na sua concentração máxima. E a gente vai flutuando, mergulhando na toxicologia, porque é onde tudo acontece. Onde tudo acontece, na área da cosmetologia. Fora isso, tudo é tranquilo para fazer uso. O que faz mal são os excessos, o que faz mal à saúde e fisiologia são os excessos, o que faz mal. Então, eu comecei a me encantar mais. E aí, hoje, eu divido meu tempo, claro, com o salão de beleza, que eu penso sempre em sair da área de salão de beleza, focar 100% na área da cosmetologia, da toxicologia, da tricologia, no meio acadêmico como tal, mas ainda me vejo, se eu saio totalmente da área do salão de beleza, estético cosmético, eu talvez diga assim, não, vou desviar, digo, bom, vamos os dois andar em paralelo, porque dá para andar em paralelo, onde eu posso saber o que o meu cliente quer de produto cosmético, que o meu cliente precisa conhecer, que o profissional cabeleireiro, porque pessoas bem treinadas fazem melhor os seus processos. Então começaram os dois. Então aí o cabeleireiro e o farmacêutico surgiram assim com uma vontade muito grande de ajudar a mexer no mercado, mudar o mercado, compartilhar com o mercado. E hoje a gente está aí buscando cada vez mais. Para quem não sabe, Val iniciou aí a sua fala falando do saudoso professor Eustáquio Linhares Borges, né? Muitos jovens estão nos assistindo. Um dos grandes toxicologistas do Brasil, da Bahia. Foi professor da Universidade Federal da Bahia. Eu tive a grande honra também de ser seu aluno. Fomentou várias lideranças farmacêuticas aqui no estado da Bahia. Nós homenageamos o professor com auditório lá na sede do Conselho Regional de Farmácia, o auditório onde as plenárias ocorrem. Leva o nome do professor Eustáquio Linhares Borges. E eu fico feliz em saber, Val, que Eustáquio também foi que deu start, né, inicial para você, fez você despertar pela profissão farmacêutica. Eu fiquei muito feliz em saber esse depoimento seu aqui agora, né, que o professor Eustáquio tem uma importância muito grande na sua formação acadêmica. E eu fico feliz também que você foi buscar a profissão farmacêutica para trazer uma expertise maior, né, na atuação que você já desempenha muito bem, que é a questão do salão de beleza. Ô Val, você sempre me procura muito, você é sempre um cara muito questionador, você é um farmacêutico provocativo, isso é muito importante, a gente ter colegas farmacêuticos provocativos, colegas farmacêuticos que buscam conselho, né, como é que a gente pode avançar nisso, o que é que a gente pode fazer. Me lembro que a gente já, há um tempo atrás, foi um dos poucos conselhos que a gente abriu uma comissão, né, em dermocosmético. A gente iniciou fazendo um trabalho muito bacana lá no Conselho Regional de Farmácia da Bahia. A gente reativou essa comissão agora, inclusive. Como é que você enxerga, Val, a atuação do farmacêutico ainda, né, na parte de dermocosméticos, né? O que é que a gente precisa buscar enquanto entidade, envolver mais o farmacêutico nessa área de atuação ou nas indústrias de dermocosmético, né? O que é que a gente pode fazer? Bom, primeiro, é importante que todos os profissionais farmacêuticos, os formados e os não formados que ainda estão na academia, nós temos mais de 130 áreas de atuação. E ainda digo mais, se formos esmiuçar, temos muito mais áreas de atuação. Dividimos aí com algumas profissões. E a área de beleza, estética e cosmético é uma área maravilhosa. É uma área que, desde que o mundo é mundo, desde Cleópatra, já se usava produtos cosméticos. Então, nós temos hoje uma questão muito importante, que é
Uma coisa que eu sinto falta nas academias, o curso de cosmetologia dentro da academia. Ou, se na farmacotécnica, um pouco mais de cosmetologia. Ou, em paralelo a isso, cursos extensivos de cosmetologia. Pós-graduações em todos os estados em cosmetologia. Um exemplo claro, nós temos na Bahia aproximadamente 120 fábricas de cosméticos espalhadas pelo estado da Bahia, nos quais boa parte está atuando profissionais químicos que têm uma expertise fantástica na parte química, mas na parte fisiológica, na parte patológica, na parte clínica. Aí eu confesso para você que é uma expertise do profissional farmacêutico. Por mais que o cara faça uma especialização, se eu disser, por exemplo, envelhecimento celular começa aonde? Aí o cara vai parar e vai dizer, quanto tempo cada célula do corpo envelhece? Quantos dias, quanto tempo de vida tem uma célula? Qual é a parte da célula que eu preciso proteger para evitar o envelhecimento? Se eu falar para um cara sobre telômero, telomerase, o cara vai bater a cabeça, o que é isso? Quais são as proteínas do telômero que eu preciso proteger? Por que eu proteger o telômero, eu protejo o meu DNA? O meu cromossomo, que lá está o DNA. E a minha próxima célula vem igual à anterior. Por que quando eu falo sobre um envelhecimento celular da pele, eu digo para todas as pessoas, não para de fazer o tratamento quando você vê que já está bom, que já está perfeito. Continua fazendo por mais 2 a 3 meses. Ah, mas não precisa. Aí a gente volta para a engenharia genética, onde a gente diz, a minha célula que sofreu, que morreu, que deu lugar a uma outra célula, ela tem que ser igual a uma anterior. Se a anterior estiver saudável, vai dar uma célula saudável. Se for uma célula patológica, vai dar uma próxima célula patológica. Logo, se eu interromper o tratamento por achar que estou bom, essa célula ainda não morreu, não se dividiu, não se replicou para dar uma nova célula. Automaticamente, eu tenho um efeito rebote. E aí a gente volta. Então, a parte química do negócio não é tão ampla para o profissional de química, mas é para o profissional farmacêutico. Quando você pega os livros de Goodman, Penildo, você pega Guyton, você pega a patologia, a fisiopatologia, a bioquímica clínica, a bioquímica médica para estudar, você começa a interpretar exames, por exemplo, para o profissional que trabalha com estética, de uma forma, você enxerga hoje um mundo diferente. Ah, Val, esses exames estão no fator de referência, estão na faixa de referência, tá? Mas para esse metabolismo aqui, esse cara tem que estar embaixo, para estar em alta. E a gente começa a brincar. Por exemplo, quando nós pedimos para uma paciente, faz para mineralograma, por exemplo. Aí eu tenho que quantificar minerais. Aí você vê hoje que muitos medicamentos têm excesso de alguns agentes quelantes. Agentes quelantes têm função de quelar íons metais. Se eu quero ir o metal com muita agilidade ou com muita rapidez, vou estar quelando aquilo endogenamente que eu preciso para desenvolver os meus órgãos e tecidos. Automaticamente eu vou baixar. Então a gente começa a brincar na fisiologia, na fisiopatologia, na patologia, para levar esse conhecimento para o dermocosmético. Porque a gente sabe que o dermocosmético ele não penetra na pele, ele permeia a pele de várias funções. Quando ele é lipossolúvel, quando ele é hidrossolúvel, quando ele tem uma galha diferente, coeficiente de partição diferente, para que ele tenha uma concentração mínima de ação, ou melhor, de absorção. E aí ele começa a ter um efeito. Então, a gente busca hoje para o profissional farmacêutico o entendimento clínico. Conhecer, aprender, dominar e aplicar. E isso a gente conversa muito. E aí, 2003, teve o grande boom. 2003, o grande boom da farmácia estética, onde foi feito, né, ali a regulamentação do farmacêutico estética em 2003. 2013, né? 2013. E aí começou esse crescimento. Então abriu-se as portas e ao abrir as portas deixou alguns entraves ali. O que pode, o que não podia. E hoje não, hoje está mais ampla, o conhecimento está melhor. Recentemente, agora em fevereiro, teve a 745, que é de tricologia. Enfim, Marcelo, a gente tem muita coisa para oferecer. Muita coisa para ser estudada, muita coisa para ser apresentado. Eu acho que, até aqui em Salvador, mestrado nessa área, a gente não encontra.
síntese orgânica para dermocosmético, por exemplo, a gente não encontra. Para um farmacosmético dérmico, a gente não encontra. Até um probiótico para dermocosmético. Por que vai para probiótico para cosmético? Olha que louco! A gente limpa a nossa pele, tira toda a oleosidade da nossa pele para passar um outro óleo para proteger a pele. E se eu tiver um probiótico com a parte mais oleosa para proteger? Eu tenho uma simbiose melhor de duas bactérias, tendo uma ação dérmica. Então, a gente precisa avançar muito. E hoje, chega uma hora que a gente cansa, né? E dá lugar aos novos alunos. A academia. Eu entendo que essa questão de dermocosmético tem um mercado, eu queria que você falasse um pouco desse mercado. Você me traz esses números aí de 126 empresas, né, de dermocosmético aqui no estado da Bahia. Se ainda não é um número expressivo, né? Se a gente imaginar aí os 417 municípios, então, mas é um número significativo de 126 empresas de dermocosméticos. Empresas de cosméticos, né? De empresas de cosméticos aqui no estado. Mas é importante a gente inserir o farmacêutico nessa área de atuação, né? E aí eu preciso, juntamente com você, juntamente com a comissão lá do Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia, instigar esses questionamentos, né? O que é que o farmacêutico está esperando para abraçar, né, essa questão da cosmetologia? Né? Porque o mercado é crescente, não é isso? Ontem mesmo, uma colega nossa de uma fábrica de cosméticos aqui em Lauro de Freitas me ligou: Val, você tem algum farmacêutico da qualidade que trabalha na qualidade cosmética? Tá aqui no celular, da qualidade. Aí eu falei assim: poxa, eu vou ver nos grupos de profissionais farmacêuticos quem pode trabalhar na qualidade cosmética. Porque não pode ser qualquer coisa, não pode ser qualquer pessoa. É o cara que conhece de matéria-prima, é o cara que conhece se essa embalagem está amassada, não pode, não serve, troca, coloca outra. É o cara que vai atuar em todo o setor de uma fábrica de cosmético. Então, a gente tem um mercado enorme. Hoje, o cara que faz a parte de gerenciamento de uma fábrica de cosmético, professor, ele tem que entender, conhecer, pelo menos, desde a análise de água, para saber qual é a água que está indo para os reatores, né? Osmose reversa, tudo mais. Tudo. Então, a gente tem um mundo para explorar. Um mundo. Agora, óbvio, claro que a gente sabe que o meio em si tem algumas paredes e são essas paredes que a gente procura romper. Não precisa chegar com o pé na porta, mas chegar mostrando que nós temos condições. Um exemplo, claro, você chega num laboratório e faz assim: eu quero fazer alguns exames aqui. Levo para lá. Coleta, levo para lá. Na pandemia, quando estava tendo aquele boom de você não pode andar na rua sem máscara, mas pode andar na orla com máscara. Na orla não pode. Eu peguei lâmina, placa de H-chocolate, coloquei parado 10 minutos, peguei e levei para o laboratório para ver o que crescia. A placa ficou completamente desidratada pela quantidade de salinidade que tinha no local. E o que cresceu ali? Cresceu nada, por conta da salinidade. Isso é uma situação. Aqui, também eu fiz na área de maior salinidade, que é a área aqui do Corsário, né? E outros ambientes. Então, a gente tem um mundo ainda a explorar, a discutir, a levar. Não é impor nada, é participar de qualidade de vida. Lembrando, beleza estética, cosmético é qualidade de vida. Em todos os setores. Se você cuida da sua pele, você cuida de uma barreira biológica primária, onde tudo começa ali. Ô Val, a gente vê essa questão da indicação de utilização de cosméticos. Hoje as farmácias comunitárias têm investido bastante, né? Então, ele não tem só no seu nicho ali a parte de medicamentos. Você tem a parte de dermocosméticos, você tem a parte de nutracêuticos, você tem a parte de perfumaria, né? Essa indicação, por exemplo, por tonalidade da cor do paciente, né, é uma expertise que o profissional farmacêutico ele pode desenvolver. Sim. Então, se o paciente se dirige a uma farmácia comunitária e quer usar um determinado cosmético, né? Então, como é que a gente já tem feito alguns cursos? Eu acho importante, queria que você falasse um pouco. Existe essa indicação por tonalidade de cor, né? Ou se o pessoal quer usar um determinado creme, né, capilar, qual o melhor creme, né, qual o melhor shampoo,
qual o melhor condicionador. Né? Então, o farmacêutico ele pode também desenvolver essas habilidades. Claro, sem dúvida nenhuma. Isso aí te volta para onde? Para a parte acadêmica do cara. Princípio ativo e ativo. Uma formulação, ele tem vários agentes ali, mas tem um cara que é chamado do princípio ativo, é o cara que faz efeito. E aquele princípio ativo ele pode ser um cosmético ou um farmacosmético, né? Um ativo que seja considerado um farmacosmético que tem uma ação fisiológica específica. Quando nós falamos de fototipo de pele, que é importante para os agentes clareadores, os agentes protetores de pele, para você trabalhar, por exemplo, eu vou passar um protetor solar e um filtro solar. Fototipo de pele. Para ter uma concentração de creme por centímetro quadrado. É importante o pessoal entender isso. Quanto de creme eu passo por centímetro quadrado na minha pele? E para que tipo de radiação eu estou indo? Para o sol, uma lâmpada no trabalho, uma lâmpada em casa? Como? Depois, tônico, tipo da pele. É uma pele madura, é uma pele verde, é uma pele jovem, é uma pele mais envelhecida? Porque muitas vezes você pega duas pessoas com idades iguais, que você vai ver que o rosto, a pele da pessoa completamente diferentes. Às vezes tem o mesmo fototipo de pele. Se é pele hidratada, se é uma pele desidratada. Então, o farmacêutico, com conhecimento dessa expertise, pode chegar e indicar um dermocosmético de excelência dentro da farmácia para fazer a vida comunitária. Com muita facilidade. O produto, o tipo de cabelo, o tipo de creme, o tipo de... até o batom. Porque dependendo do batom, ele tem maior concentração ou não de corantes, que tem uma ação maior de ressecamento de pele, de lábios. Aí eu posso pensar em alguma coisa que não tenha tanto. Aí eu consigo entender também na manipulação os ativos que são muito mais irritantes do que outros nas formulações. Então, cada tipo de pele, cada tipo de formulação... Óbvio, claro, na farmácia comunitária a gente não tem tempo de ler toda a formulação, toda a rotulagem. Mas aí eu volto lá atrás e digo para as pessoas, você tem obrigação de receber das empresas que vendem para você a ficha ou a documentação ou um pouco daquele conhecimento. Porque é um risco muito grande você fazer a dispensação, às vezes uma indicação, sem um conhecimento técnico do produto. Porque você passou para um e era para outro. Um ácido mesmo. Muitas formulações lá na farmácia tem um ácido. Qual o tipo de ácido que eu quero? Tá lá um ácido clareador. Aí eu vou pensar, ácido clareador. Mas o farmacêutico está lá, tomou algum curso sobre clareamento de pele? Ele sabe o que é melanogênese? Tirosina, tirosinase, dopaquinona. Ele sabe qual a função dos melanócitos? Ele sabe como é que o melanócito se comporta endogenamente e exogenamente na camada mais externa, na camada mais profunda da pele? Como é que ele faz? Um ácido só vai fazer efeito? E por que às vezes tem que usar 2, 3 ácidos da formulação? Para que tenha uma ação melhor. E por quanto tempo tem que fazer uso? Voltando na questão que a gente falou inicialmente. Se o meu melanócito parar a replicação, eu rompi a ação dele e aí mexi em algo específico, ele para. Aí eu vou continuar usando. Porque se eu parar, a minha próxima célula vai vir com quem? Com ele grudado. E aí, minha mancha de pele continua. Aí eu tenho que, depois que parei de clarear, mais 2, 3 meses fazendo uso. Mas nós temos um problema seríssimo hoje, que as pessoas, elas cometem um erro grave, tanto na terapia medicamentosa, como no uso de cosmético. Não ter o hábito. E o que muda a qualidade de vida do ser humano é o hábito. Se eu vou fazer uma antibiótico terapia, eu tenho que ter o quê? Seguir direitinho. Assim, é um mundo gigantesco que o farmacêutico tem que estar inserido. Tem que estar inserido. Tem gente que fala assim, o farmacêutico não é essencial. Lógico que o louco que vai falar uma coisa dessa, eu escuto barbaridades. Essa semana, eu mandei aqui para o subsecretário de Saúde, Lauro de Freitas. Mandei. Está aqui no meu celular. Para o subsecretário Lauro de Freitas, receitas escritas igual garranchos. Te mostra aqui. Mandei 7 receitas para ele. Ele fala assim, eu tenho vergonha de ver isso. Te mostra aqui. Então, tudo começa em algum lugar. E a gente tem que provocar isso. Essas provocações geram uma segurança maior para o profissional farmacêutico. Mas por quê? Por que não tem... Se você não tem online, coloca escrito à mão, de forma legível.
Se você não tem um computador, coloca de forma legível. Está na legislação. Não foi eu que escrevi. Foi o colegiado que determinou isso. Logo, eu tenho que pensar. Essas prescrições realmente têm dado uma dor de cabeça muito grande, né? O pessoal, as prescrições médicas ou não médicas, esses garrantes para a interpretação do profissional farmacêutico, o que foi prescrito. Se ele mostrar aqui, você fica com raiva. Eu imagino, não quero nem ver. Não quero nem ver. Ô, Val, e a questão da tricologia? Né? O Conselho Federal de Farmácia regulamentou. Boa. Pô, vem cá, como é que funciona a atuação do farmacêutico aí na tricologia? Vamos falar aí para os futuros farmacêuticos. Cara, é assim, são coisas importantes. Todo profissional farmacêutico que quer enveredar para a farmácia estética ou farmácia esteta, ele tem que entender várias coisas. O que é de graduação e o que é de curso fora da pós-graduação. Você se torna especialista quando você faz uma pós-graduação. E você se torna um profissional de prática clínica quando você faz um curso avulso. É facultado ao farmacêutico fazer pós-graduação, como também é facultado ao farmacêutico fazer alguns cursos avulsos. Não vai ser um especialista em tricologia. Mas, óbvio, eu aconselho que faça uma especialização para ser um especialista, até para poder dar cursos e ter uma segurança jurídica perante o conselho, que você vai lá e vai homologar o seu certificado do Conselho de Farmácia. E o que faz um tricologista? Hoje não, desde sempre, a tricologia ela nunca foi entendida muito bem por profissionais afins. Mas hoje o tricologista pode atuar, ou pelo menos deveria atuar, até para fazer exames toxicológicos. Que através do cabelo eu posso verificar quanto de droga você usou no organismo X tempo. Sim. Na tricologia eu posso verificar os medicamentos, na tricologia eu posso fazer tudo. Tudo está associado ao fio do cabelo. O que a pessoa precisa entender? Eu estudo queda de cabelo, problemas fisiológicos endógenos. Eu estudo queda de cabelo, doenças diversas. Falar em queda de cabelo, e não interrompendo aí, você vai falar com não tem jeito no seu. Não, existiu aí a questão do pós-Covid, o paciente que pegou a Covid com muita queda de cabelo, foi evidenciado isso ou não? Você sabe dizer alguma coisa? Porque eu li algumas coisas aí nas redes sociais que o pós-Covid... Né? Pós-Covid, que eu falo, a pessoa que foi infectada aí com a Covid-19, houve muita queda de cabelo. Teve muito relato no seu salão de beleza de queda de cabelo com pós-infecção à Covid. E o farmacêutico tricologista, ele pode auxiliar em alguma coisa, Val? Cara, eu vejo as pessoas reclamando. Pô, meu da Covid, meu cabelo caiu. Tem gente que... O meu já tá caindo já faz tempo. Eu peguei a Covid umas 2 vezes, mas não foi a Covid, não. Ele já vem caindo. Martinelli, olha que pergunta bacana que você faz. É importante. Isso aqui, agora eu falo, vou me dirigir às pessoas que falam sobre queda de cabelo pós-Covid. É importante todo mundo entender que no início da pandemia, nós considerávamos a Covid como síndrome respiratória. Problema respiratório só. Depois, mudou-se a classificação para síndrome sistêmica, que envolvia todos os órgãos e tecidos. E nós não temos hábito de usar nosso pulmão inteiro o tempo todo. Usamos a parte superior, respiramos tranquilozinho. Quando começamos a sentir falta de ar, precisamos abrir e não consegue fazer dilatação. Toda vez que todos os relatos que tiveram Covid, pessoas, aí nós tivemos 3 fases: leve, moderado e grave. Em todas as situações, nós sofremos algum tipo de lesão. Qual foi a lesão? Nós tivemos uma lesão fisiológica de reconhecimento de antígeno e anticorpo para que a gente conseguisse se proteger contra a Covid. Qualquer vírus que adere no nosso corpo, automaticamente vai promover algum efeito. Quem que vai estar ali à disposição para fazer aquele combate? Nosso sistema de defesa imunológica, que vai estar associado ao TNF-alfa e todo mundo que vai estar ali. A partir daí, a gente começa a ter uma briga interna. Preciso de quem? Enzimas e aminoácidos, em seguida, para reparar os tecidos lesionados. Logo, se o cabelo é um marcador normal, que os meus índices de aminoácidos e proteínas estão bons, automaticamente vou reaproveitar todo mundo ali para ir lá e curar e cuidar do tecido lesionado. Só que a partir do momento, quanto tempo vai durar isso? Durou alguns 7 dias, 8 dias, 10 dias, 12 dias. Porém,
foi o suficiente para mexer no metabolismo de transcrição de DNA. Por isso que muitas pessoas tiveram Covid, caiu pra caramba, mudou a fisiologia do tipo do cabelo. Algumas pessoas até hoje estão com problemas respiratórios, algumas estão com problemas olfativos até hoje, é por isso que tem algumas pessoas especializando em fisioterapia olfativa para poder fazer, botar com as pessoas voltem a sentir cheiro. Aí tem a aromoterapia, que veio com muita força para fazer isso, que o farmacêutico também pode fazer. Então, a queda de cabelo se deu de vários caminhos. Hoje, o que nós entendemos, eu tenho vários artigos da Nature e da The Lancet, The Science, que não só quem teve a Covid, mas quem ficou muito tempo confinado dentro de casa, estresse oxidativo mitocondrial, estresse oxidativo fisiológico, teve queda de Covid, porque assim, eu parei de ter meu hábito normal. Começa a acelerar o metabolismo, estresse oxidativo. Segundo, algumas vacinas, aí ampla literatura, não sei o que estou dizendo, são as literaturas que provam isso, que pessoas que tiveram algumas vacinas, aí que foram vacinadas, tiveram também, sim, esse excesso de queda. Val, volta. De 3 a 6 meses, você começa a ter o seu cabelo de volta. Mas tem gente que está aí até hoje. Filho, eu tenho pessoas lá no salão que eu comecei a tratar pós-Covid, que nós estamos aí e percebi, até sugeri a ela fazer agora, tem um ponto lá que ficou um local que não nasceu mais, que aí é fisiológico dela, né? Por causa que é sistêmico, é sistema nervoso, que não nasceu mais, que a gente vai fazer uma biópsia para ver como é que tá. Aí eu já indico ela para procurar um dermatologista, que aí já entra na prática clínica. Lembrando, o farmacêutico que está atuando na tricologia tem que saber quais são os limites dele. Importante, hein? Importante. Quais são os limites do tricologia? Porque a resolução diz, o farmacêutico pode atuar até onde? Até onde? Não tem problema. Exatamente. Até porque algumas práticas clínicas não é de competência do farmacêutico. Aí onde entra o questionamento, que a gente fala assim, então eu posso fazer uma equipe multidisciplinar em tricologia. Eu posso conversar com o tricologista, com o nutricionista, com o nutrólogo, para criar uma equipe multidisciplinar para melhorar a fisiologia daquele indivíduo que está precisando. E funciona para caramba, porque é assim que eu faço. Tem coisas que, primeiro, como é que eu identifico? Primeiro é identificar. Segundo, se eu não identifico os problemas, eu não tenho como resolver. Terceiro, como é que eu pego e leio o exame que eu peço para a pessoa fazer? Como é que eu vou ler? O que eu vou pedir para aquela pessoa estar ali buscando? Ferro, ferritina, testosterona, T3, T4, TFH, tudo que eu posso estar direcionando. Segundo, ouvir a pessoa, histórico familiar. Porque a gente sabe que em qualquer momento o meu DNA vai transcrever aquilo que eu tenho herdado geneticamente. E aquilo que tem foi um gatilho. E esse gatilho ativou. E eu preciso compreender isso. O farmacêutico entrou nessa área, ele pode trabalhar como farmacêutico clínico, em tricologia. Cara, é uma área incrível, uma área sensacional. Olha aí, viu, turma? Rapaz, é um bate-papo bacana. Olha quanta área de atuação o profissional farmacêutico tem para atuar. Basta querer buscar, se especializar, se capacitar. Ou vai ficar chorando. Ou vai ficar chorando. Segundo o Val Mariotti aí, ou você se capacita, busca área de atuação, ou vai ficar chorando. Eu participo de grupos de WhatsApp que dá vontade de entrar e bater na cabeça do cara assim, ô, meu amigo, acorda, filho, ó. Não é culpa dos conselhos, não. Corra atrás. Corra atrás, meu amigo. Lute. Não. Lute. Aí tem alguns que vão reclamar porque o salário... Pô, não esquece, faz seu salário. Faz especialização, corre atrás do seu salário. É verdade. Não fica batendo cabeça, não. Se não tá dando onde você está, procura uma das áreas, faz especialização, investe. Ah, mas eu tô cansado. Cansaço... E aí, nesse bate-papo aqui, nesse podcast na Conexão Farmacêutica, eu tô vendo uma frase ali muito interessante. Cuidado com medo, ele adora roubar sonhos. Ô, camarada tá lá reclamando, a gente observa, pô, tô lá num edital, num concurso do município tal, recebendo X-10, estou insatisfeito. Camarada, corra, lute. Crença limitante. Isso aqui chama-se crença limitante. Medo é crença limitante. Disseram pra você, crença limitante, cai fora. Se tiver alguém colocando medo em você, manda a pessoa, sabe pra onde? Por raio que o parta. Esquece medo, esquece crença limitante. Então a gente precisa aí, olha, o exemplo aí de Val. Era cabeleireiro, foi buscar a profissão farmacêutica para agregar mais conhecimento na sua área de atuação, tornou-se uma referência, Eu mesmo fui cliente dele, aproveitei a oportunidade
da campanha aí de estadual, fui lá dar um... Né, e vai voltar? Vou voltar, chaparia? vou voltar, né, dar ajeitada aí E lá... um pouco de cabelo que eu tenho ainda. Aliás, Val, eu tô fazendo microagulhamento, tal, tô fazendo microagulhamento com um colega farmacêutico esteta. E qual é aí a evidência... científica mesmo, você tem alguma referência, você tem algum paciente que fez e que faz microagulhamento? Eu digo que... O meu cabelo cresceu, tá crescendo. Eu digo que o microagulhamento é um tratamento gold, né? É um tratamento gold. Eu faço algumas... O que é um tratamento gold? É o melhor tratamento que tem, porque você cria perfusão, inflamação. É importante que as pessoas conheçam. O homem e a mulher que tem queda de cabelo, uma das coisas que vai acontecer, afinamento da sua derme, do seu couro cabeludo. Quanto mais fino o meu couro cabeludo, maior a dificuldade de ativos fazerem vasodilatação. Importante a pessoa entender isso. Quanto mais fino a minha derme, a minha pele, eu vou usar minoxidil. Minoxidil é só vasodilatador e acabou. Se ele é só vasodilatador, como é que ele vai dilatar um tecido que é fino, que não tem capacidade? Porque cada capilar sanguíneo tem um tipo de célula que vai promover aquela dilatação. Se o meu couro cabeludo está virando um couro tão rígido e eu consigo, apalpando com o dedo aqui, perceber que eu toco muito fácil o meu crânio, eu vou perceber que o meu couro cabeludo está muito fino. E aí eu vou fazer o quê? Microagulhamento. Quando eu faço microagulhamento, eu aumento a permeação dos ativos endógenos, acelera o metabolismo de fatores de crescimento e de reparo tecidual, fibroblastos, queratinócitos, melanócito, elastina, fibrina, TNF, tudo vai ali para o reparo tecidual. E automaticamente eu melhoro minha vascularização. E, dependendo de paciente, tem que ser menos tempo para que você possa ter uma ação fisiológica melhor, um aproveitamento maior, para que o seu metabolismo seja um pouco mais acelerado. Para que você não espere tanto tempo e não aconteça o risco de a célula que você lesionou se recupere rápido e ela transcreva ela de novo. Então, preciso que ela transcreva outra melhor que ela, para que ela consiga aumentar o meu tecido adiposo, que é onde fica a maior concentração de capilares sanguíneos. E aí tem uma série de coisas que é realmente necessário que as pessoas façam avaliação clínica na tricologia. Vou continuar meu tratamento. Continue. Já vi que muito bom. Pouquinho. Na dúvida, no final... O cabelo cresceu, tem que ver se tá tendo, né? Se tá... Isso. Na dúvida, você tem uma boa área, uma área doadora maravilhosa aí, faz Vamos aguardar para ver o que a gente vai fazer. Val, eu queria, para finalizar esse bate-papo bacana, bastante esclarecedor, né? E de certa forma também... descontraído, e agradecer, né, por você ter cedido um pouco do seu tempo, estar conosco, falar que estou aguardando ansiosamente, né, esses eventos da comissão, do conselho, com relação à parte de cosmetologia. Acho que tem uma comissão bacana trabalhando lá, o qual você faz parte. Vamos ver se a gente começa a despertar nos futuros farmacêuticos, essa área de atuação em cosmetologia, na indicação clínica, de tudo que você colocou, sobretudo também na indústria de dermocosmético. A gente precisa tentar inserir o profissional farmacêutico ali. Nisso. E eu queria lhe agradecer mais uma vez, dizer a você que estamos juntos, firme e forte na luta, e vamos fazer as coisas acontecerem. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição do conselho. Todo mundo tem que entender que não é algo meu, é algo que eu gosto de polemizar, não é que eu quero que o professor farmacêutico cada vez mais possa ocupar os espaços que possa dentro da área da saúde, que os professores farmacêuticos possam compreender, entender que tricologia, cosmetologia, beleza, estética cosmética é uma atuação do farmacêutico pelo amplo conhecimento de fisiologia, de todas as formas, e a gente tem que levar essas discussões sempre que preciso for, debater em fóruns, em congressos e tudo mais. É necessário. E o acadêmico de farmácia tem que conhecer essas várias. Lembrando que o GT de indústria teve numa faculdade, fez uma palestra lá, falamos sobre a parte da indústria, como é que seria. Muita gente se interessado, né? Então, a ideia é trazer isso para o conselho e parabéns ao conselho por esse bate-papo maravilhoso. Obrigado, Val. À disposição sempre. Tamo junto.